E aí, seus peladeiros, vocês estão bons? Eu sou o Felipe. Eu sou o Ás, estamos aqui para palpitar os jogos da rodada 25 aí do Brasileirão. Vamos que vamos, galera, deixa seu like aí, né? Prepara seus palpites também. Quem mais, Felipe? Se não for inscrito, acabou de chegar no canal, aproveita, se inscreve aí, ativa o sininho também para receber, né, notificação dos próximos vídeos. E segue a gente nas redes sociais. É isso aí, editor. Solta a vinheta. Galera, sempre bom lembrar que esse nosso vídeo, assim como todos os outros que a gente sempre fala, não tem o intuito de dar dicas de aposta. É só uma resenha nossa, a gente traz estatísticas, intuição, vocês aí nos comentários também, mas é basicamente isso. Felipe, falando nisso, vamos ver como a gente foi a rodada passada aí, né? O Palmeiras venceu por 5x0 o Cuiabá. Nós dois acertamos a vitória do Palmeiras, né? Difícil cravar. Fortaleza 1x0 no Corinthians. Eu acertei, você cravou. Muito bom. Criciúma perdeu pro Grêmio de 1x0. Eu consegui acertar a vitória do Grêmio. São Paulo 2x1 no Vitória. Você acertou e eu consegui cravar o placar. Flamengo 2x1 no Bragantino. Nós dois acertamos. Nós dois cravamos o placar, né? Melhor ainda. E o Vasco 2x1 no Atlético Paranaense. E você acertou que o Vasco iria vencer. Então não foi uma rodada maravilhosa, mas também não foi uma rodada... Não foi das piores, né? Mais ou menos! Felipe, quem não foi mais ou menos, foi bem demais, foi o Vitão aí, né, que mitou a rodada passada. Lembrando que tem que mandar um abraço pra turma do Embriagol, a turma que gosta do gelinho. Um abraço aí pra turma do Embriagol. William Guimarães de novo aí, novamente, aí, como sempre, marcando presença. Alex Matias e o meu xará aí, Alisson Souza, salvaram a rodada. Caramba, bastante gente aí imitando, né? Rodada, né, Felipe? Sempre tem os mitos aí. Tem os soldados aí que se salvam, né? Muito bom, galera. Espero que vocês continuem mandando os palpites de vocês. E se cravar, avisa, manda mensagem no Instagram. Avisa a gente aí, tá? Isso aí. Vamos lá. Cuiabá e Criciúma. Vamos lá, eu vou de 1x1 nesse jogo. Cuiabá aí, últimos 8 jogos, 6 derrotas e 2 empates. A fase é muito ruim, né? Tem a mesma pontuação do Atlético Goianiense, então os dois estão mal, mas lembrando que o Atlético Goianiense começou a vencer um pouquinho, né? E o Cuiabá realmente está ficando para trás. Nesses últimos 8 jogos aí, fez no máximo um gol em cada partida, então o ataque não está conseguindo funcionar, e vem de 5 derrotas seguidas jogando em casa. Criciúma, só 2 derrotas nos últimos 7 jogos, porém, né, como visitante foram 5 derrotas nos últimos 6 jogos, então tem conseguido sair melhor quando joga em casa. Sim. No primeiro turno o Cuiabá levou a melhor, mas agora eu acho que o cenário é bem diferente, então eu vou de 1x1 ainda, né, achando que o Criciúma fora não tem se saído muito bem, mas para mim ainda é o favorito para a partida. Show, já começa indo igual a você, o mesmo pensamento, Cuiabá na fase ruim, e geralmente não, suas vitórias, a maioria delas foram fora de casa, e o Criciúma, né, fora de casa também não é muito bom. Por isso, 1x1. Felipe, Botafogo e Fortaleza. Fala pra gente. Esse eu vou de 2x2, né? O grande jogo aí da rodada, primeiro contra o segundo lugar. Botafogo 4 jogos sem perder, mas, né, 2 empates seguidos. Só uma derrota nos últimos 11 jogos como mandante. Excelente mandante aí na temporada. Pega o Fortaleza que está 12 jogos sem perder, com 10 vitórias e 2 empates, 5 jogos seguidos como visitante sem perder. E é bom lembrar que nos últimos 2 confrontos diretos entre eles foram 2 empates. Tô acreditando num jogo bem aberto, 2x2. Show de bola, mano. Pensei em colocar 2x2, mas vou de Botafogo 2x1. Pelo fator casa aí, né? O Botafogo é muito bom jogando em casa. E o Fortaleza, né, também é maravilhoso em casa, não perdeu ainda. Maravilhoso. Nossa. Nossa. Maravilhoso. De novo eu ia falar. O Fortaleza é muito bom em casa, tem um desempenho muito bom. Mas fora de casa é um dos seus jogos onde ele perdeu, empatou alguns jogos, então... Se é pra acreditar no Botafogo em casa, mas é um jogão. Tudo pode acontecer, até um 4x4 aí. Ou até o Fortaleza vencer também fora de casa. Ou 0x0 também, né? 0x0. Tudo pode acontecer. Todos os placares vão demorar uma hora. Grêmio e Atlético Mineiro. Eu vou de Grêmio 1x0. Grêmio 2 vitórias seguidas, só uma derrota nos últimos 7 jogos aí no Brasileiro. 4 das últimas 5 vitórias sem sofrer gols. Então melhorou bastante aí o time. O Galo só uma derrota nos últimos 7 jogos, porém 4 jogos aí sem vencer no Brasileirão. 4 dos últimos 7 jogos não sofreu gols. Então tem tudo para ser um jogo com menos gols, né? Pelas duas equipes aí que sofrem poucos gols, mas vou no mandante, Grêmio 1x0. Vou com você também, cara. Mesmo pensamento, vai dar bom. Tô confiante aí, Grêmio 1x0 no Atlético Mineiro, por tudo que você falou, não vou ficar repetindo. O fator casa pro Grêmio também pega, né? Pesa também a favor. E o Atlético Mineiro, últimos jogos aí, apesar de que venceu fora da Copa do Brasil, né? Então vamos ficar ligado. Mas é outra competição, é outra história, é outra situação. Então, mas vou de Grêmio 1x0. Cruzeiro e Atlético Goianiense. Vou de Cruzeiro 2x0. Cruzeiro só 2 vitórias nos últimos 7 jogos, justamente, né, a grande classificação lá na Sul-Americana. Já são 5 jogos aí sem vencer no Brasileirão.
3 jogos seguidos em casa sem vitória no Brasileirão. Então no Brasileirão precisa voltar a vencer. Atlético Goianiense, 2 vitórias seguidas, as 2 como mandante, né? Então deu uma recuperada, já está ali tentando jogar o Cuiabá lá para trás. Mas é bom lembrar que como visitante no Brasileirão, vem de 6 derrotas seguidas. Então fica difícil aí, Cruzeiro 2-0. Show de bola. Vou também com você, mesmo pensamento. Cruzeiro em casa, onde fez maiores pontuações no campeonato, deu uma caída de rendimento, mas tem tudo para voltar. E é um jogo bom, né? Apesar da zebra, apesar da pegadinha e tudo mais. Até o Goianiense, como você falou, na fase muito ruim. Aí os últimos jogos aí tem aprontado algumas coisas. Mesmo assim, vou de Cruzeiro 2-0. Corinthians e Flamengo. Esse eu vou de 1-1. Corinthians 4 jogos sem vitória. Últimos 6 jogos no Brasileirão foram 4 empates e 2 derrotas. Últimos 5 jogos no Brasileirão, marcando no máximo 1 gol por partida, né? Então a reclamação lá do Yuri Alberto, Pedro Raul, faz sentido, realmente está difícil sair gols. Empatou 5 dos últimos 7 jogos em casa no Brasileirão, dos times que mais tem empates aí no campeonato. O Flamengo vem de 2 vitórias seguidas. No Brasileirão, só 1 vitória nos últimos 4 jogos. Né? No Brasileirão precisa também recuperar essa boa fase, apesar da última vitória. E 2 derrotas seguidas como visitante no Brasileirão. Normalmente no Brasileirão tem conseguido o melhor resultado quando vai para o lado mandante. Nos últimos 2 confrontos diretos com o Corinthians em casa, 2 empates. Vou de 1-1. Show de bola, mano. Pensei em colocar 1-1, mas vou de 2-1 pro Flamengo. Eu acho que o Corinthians tem um ponto a favor para o ator casa, mas não está aproveitando muito. E é aquela história, né? Cada rodada que passa fica mais pressionado ainda, fica mais difícil jogar futebol mais tranquilo por conta do rebaixamento, né? Tem que vencer esse jogo de qualquer jeito. E o Flamengo, apesar dos desfalques aí, tem algumas voltas, algumas baixas, mas eu acho que o Flamengo entra mais tranquilo para esse jogo e isso sempre é perigoso para o time da casa, essa pressão toda. Então por isso 2-1 Flamengo. Vitória e Vasco. Eu vou de Vitória 1-0. Vitória 3 jogos sem vitória, né? 6 derrotas aí nos últimos 9 jogos. É o primeiro do Z4, né? Precisa voltar a vencer para sair dessa situação. Pega o Vasco, só tem 1 derrota nos últimos 7 jogos. Das 9 vitórias que tem no Brasileirão, só 2 foram fora de casa. E aí entra o ponto, né, de eu acreditar na vitória do Vitória, apesar de não ser uma fase boa, mas o Vasco fora de casa realmente é um desempenho muito diferente quando joga em casa. Sim. Então, Vitória 1-0. Show de bola, mano. Mesmo pensamento que você, mas vou de 1-1, tentando achar equilíbrio aí. O Vasco realmente fora de casa é muito ruim, mas eu acho que o empate dá pra conseguir arrancar do Vitória. Porque o Vitória não está na melhor fase possível, né? Sabe, jogar no Barradão é sempre difícil, mas o Vitória, não, mesmo jogando no Barradão na sua casa, não consegue desempenhar um bom futebol ainda. Então, por isso, 1-1. Fluminense e São Paulo. Vamos lá, Fluminense 1-0, na minha opinião. Fluminense 3 jogos aí sem derrotas, 2 vitórias seguidas, classificado na Libertadores, saiu do Z4, né? De uma grande lanterna lá por muito tempo, agora já está até fora do Z4. Sofreu só 1 gol nos últimos 3 jogos e 6 jogos seguidos como mandante, sem perder. São Paulo vem de derrota em casa aí na Copa do Brasil, que não era esperado, né? Todo mundo acreditava mais no São Paulo aí na última partida. Só tem 1 vitória nos últimos 10 jogos aí como visitante. E essa vitória agora, caso aconteça aí contra o Fluminense, pode fazer o time voltar ao G4, está muito importante aí para o São Paulo. Nos últimos 4 confrontos diretos, o mandante sempre venceu. Vou de Fluminense 1-0. Show de bola, mano. Mesmo pensamento que você de novo, mas vou de 2-1 Fluminense, achando que é um jogo mais movimentado. Fluminense, como você falou, se é para vencer que seja em casa, tem essa questão de ter vencido na Libertadores, dá uma animação também, pode trazer isso pro Brasileirão, jogando em casa. E o São Paulo, né, em casa, muito bom, mas como visitante o rendimento cai um pouco, então por isso vou de Fluminense 2-1. Bragantino e Bahia. Esse eu vou de visitante, vou de Bahia 2-1. Bragantino 10 jogos sem vitória, com 7 derrotas e 3 empates, um dos piores momentos aí que eu acho que a gente já viu do Bragantino, né? 4 derrotas seguidas jogando em casa, onde sempre foi forte. 3 dessas 4 derrotas em casa, com os 2 times marcando gols. Bahia 2 jogos sem vitória e sem fazer gols. Só 2 vitórias nos últimos 9 jogos como visitante brasileirão. Então, na verdade, os 2 não chegam bem, né, para essa partida, pensando em estatísticas, mas acho que o Bahia, né, pelo conjunto aí, leva melhor 2-1. Show de bola, mano. Vou com você também. De novo, já foi uns 5 placar igual aí, mesmo pensamento. Vai dar bom. Bahia 2-1, na minha opinião. Tudo que você falou, o Bragantino tá numa fase aí muito ruim, muito difícil. Apesar, né, de na Copa Sul-Americana ter vencido esse jogo fora do Corinthians, mas foi desclassificado, então desanima do mesmo jeito. E o Bahia, né, em casa muito bem, e fora o rendimento cai, mas no momento, acho que pelo momento eu vou de Bahia. Atlético e Palmeiras. Mano, eu vou de Palmeiras 2-1, né? O Atlético aí vem de derrota na Copa do Brasil fora, perdeu 5 dos últimos 7 jogos no Brasileirão e vem de 4 derrotas seguidas jogando em casa no Brasileirão, por incrível que pareça.
Palmeiras só uma derrota nos últimos 7 jogos, né? Agora só tem o Brasileirão aí como foco. Na última rodada foi logo um 5-0 para cima do Cuiabá. 8 jogos seguidos como visitante, sem vencer, que é o ponto negativo. E 6 jogos seguidos como visitante no Brasileirão, só no Brasileirão no caso, sem vitória. 8 no geral, 6 só no Brasileirão. Né? A estatística não é tão favorável para o Palmeiras visitante, mas acho que como agora o foco é só Brasileirão, pode voltar a vencer também fora, então 2-1. Show, mano. Pensei em colocar Palmeiras 2-1, mas vou de 1-1 nesse jogo. Acho que o Atlético realmente a fase é muito ruim, fora de casa, dentro de casa. Mas é aquela questão, né? Depois de ter 2 derrotas para o mesmo time, pelo mesmo placar de virada, eu acho que tem que virar a chave, tem que acontecer alguma coisa. O Atlético deve entrar mais ligado nesse jogo para não passar, né, mais uma derrota e entrar numa crise ruim nesse momento. Já o Palmeiras muito perigoso nessa questão de só ter o Brasileirão, totalmente focado ali, time titular em todos os jogos, fora de casa, dentro de casa, vai buscar esse campeonato aí. Mesmo assim, vou de 1-1. Esse jogo aí vai ser um pouquinho complicado. Juventude e Inter para fechar. Vamos lá, vou fechar então com Juventude 1-0. Juventude só tem uma derrota aí nos últimos 10 jogos em casa no Brasileirão, grande mandante. As últimas 4 vitórias em casa no Brasileirão, marcando pelo menos 2 gols em cada partida. Então o ataque, né, vem funcionando bem. Pega o Internacional, que nos últimos 9 jogos fora de casa foram 3 derrotas e 6 empates. Nesses últimos 9 jogos como visitante, marcando no máximo 1 gol em cada partida. Então quase que opostos, né? Vou de Juventude 1-0. Show. Seguindo exatamente a estatística, eu vou de Juventude 2-1. O Atlético vai fazer 2 gols em casa, o Internacional vai fazer um golzinho dele aí, que é o de praxe, né? Mas tirando isso, o Juventude de casa, como a gente sabe, é muito forte. Venceu, né, a Copa do Brasil em casa, o Corinthians mostrou mais uma vez a sua força. Já o Inter não consegue, né, deslandar, não consegue jogar bom futebol, não conseguiu ainda desempenhar bom futebol. Então por isso vou de Juventude de casa, sempre favorito. 2-1 e fechou, né? Fechou. Então, galera já sabe, né? Deixa aí os palpites de vocês, né? Vamos ver quem vai imitar aí para a próxima rodada. O like também, que ajuda muito. Se não for inscrito, aproveita, se inscreve agora. Isso aí. É isso aí. Tá na hora de a gente cravar, né, Felipe? Então, lá aí. Vamos que vamos. Vamos lá. Então, no mínimo 3 próximas rodadas. Espero que vocês cravem também aí. Tamo junto. Valeu.